Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Mais uma lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo à TV Verdade Presente. Hoje nós estamos com um cenário diferente, é um cenário, desde as primeiras lições a gente usava esse cenário, que é a biblioteca aqui da minha casa, e hoje só está eu. Sempre os irmãos estão vendo, sempre o irmão Ricardo, o irmão Evilane, hoje eles não pôde estar e eu estou fazendo a lição sozinho. Sozinho com pessoas, mas espiritual, os anjos estão aqui, o Espírito Santo, Jesus e o Deus Todo-Poderoso. Amém? E eu convido os irmãos, aqueles que puderem, a ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, por mais uma vez estar aqui na sua presença, Deus. Ilumina nossa mente para que possamos entender esse tema importante de hoje e pedimos não que haja mérito em nós, e sim em Cristo Jesus. Amém, Deus. Amém. Se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Quando nós colocamos vídeos novos no nosso canal, o YouTube avisa para vocês sobre os vídeos novos que a gente colocou, tá bom? Também você possa compartilhar essa mensagem com outros irmãos, ajuda o nosso canal aí divulgando e também comenta aí pra gente estar interagindo aí o que vocês estão achando da lição, tá bom? E o texto para nós dar início é Apocalipse 18, verso 4 e o 5. E o tema hoje é o capítulo 12 da lição da Escola Sabatina, Juízo sobre a Babilônia. E diz assim, Apocalipse 18, verso 4 a 5. Ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não sedes cúmplices em seus pecados, e para não participares dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Que interessante, irmão. Então Apocalipse 18, verso 4 a 5, diz para nós que essa Babilônia, ela vai receber a punição. E é interessante que no verso 4 diz assim, ó, que ouvi a voz do céu dizendo, então Deus falou, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então, Deus tem um povo no meio de Babilônia, que ele diz, sai dela, povo meu, retirai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices nos pecados de Babilônia. Então Deus, antes de vir o juízo em Babilônia, ela chama o povo dela para sair. E é interessante que João, capítulo 10, verso 4 a 5, diz assim para nós. Ó. João, capítulo 10, verso 4 a 5. Jesus mesmo disse, ó, depois de fazer sair todos os que lhe pertencem, vai diante dela. E elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Jesus falando do bom pastor e as ovelhas que seguem ele. E o verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então as ovelhas de Deus, as ovelhas de Cristo Jesus, conhecem a sua voz. E quando ouvir a voz do Senhor, retirai dela, povo meu, essas ovelhas do Senhor vão sair. Amém? Louvado seja Deus. E é interessante que Deus fala para o povo sair para não ser participante dos flagelos, não receber os flagelos. Que flagelos são esses? Os flagelos estão em Apocalipse 16, verso 19. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, as 7 pragas que vão cair nos últimos dias, uma praga é especial em Babilônia. E aí nós vamos entender aqui que o rio Eufrates se seca e essa Babilônia fica sozinha, né? E aí o povo vai ver que foi enganado. Lembrando que quando cair a primeira praga, ninguém se salva, ninguém se perde. Temos a oportunidade hoje de ouvir a voz, sai dela, povo meu, a questão de Babilônia, sair de lá e vir participar do povo de Deus. Caiu a primeira praga, fechou a porta da graça, aí irmãos, aquele que é santo, continue na santificação, e aquele que é ímpio, pode continuar na impiedade, que não há mudança mais, não há mudança. Até a primeira praga cair, ainda tem mudança. E é interessante que o Apocalipse 18, verso 4, que a gente viu, sai dela, povo meu, é no contexto do Apocalipse 18, verso 1, que diz que o quarto anjo,
que ilumina toda a terra. Então esse quarto anjo a gente entende como a chuva serôdia. O povo de Deus recebe a chuva serôdia e prega as 3 mensagens angélicas com poder, e o povo de Deus que estão em Babilônia, no meio das prostitutas, das igrejas protestantes, prostitutas que creem no domingo da imortalidade da alma, Deus chama eles para sair. Sai dela, povo meu, que em povos. Tem muitos povos aí no meio dessas igrejas caídas. Para que venha para a igreja do Senhor, para o povo do Senhor. Vamos para domingo agora. Babilônia, a prostituta. Vamos ler Apocalipse 17, verso 1. Apocalipse 17, verso 1 diz assim, ó: Venham dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Então Deus fala que essa Babilônia está sentada sobre muitas águas. Antes de nós ver essas águas, vamos ver Jeremias 51, verso 13. Jeremias 51, verso 13. Tem um texto interessante também falando de Babilônia. E aí, falando de Babilônia literal, mas tem uma aplicação para Babilônia espiritual. Apocalipse 51, verso 13, diz assim, ó: Tu que habitas sobre muitas águas, falando de Babilônia, verso 12 está falando de Babilônia, rica de tesouro, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Então Deus pronuncia através do profeta Jeremias que Babilônia teria um fim, e teve um fim. Babilônia caiu, e aí depois veio os medos e os persas, né? Então isso é uma aplicação também para a Babilônia espiritual nos últimos dias, que é um povo, é um sistema, né? É um sistema corrompido essa Babilônia, porque Babilônia vem de Babel, que é confusão, confusão religiosa. Então sai dela, povo meu. Na Bíblia, a mulher é um símbolo para um povo, o povo de Deus. Em Apocalipse, a verdadeira igreja de Deus é retratada como uma mulher pura, Apocalipse 12, verso 1 e Apocalipse 22, verso 17. Então, como na profecia, quando fala mulher, vai falar de um povo. Ou seja, só que esse povo, e Apocalipse 17, que nós vamos ver aqui mais a fundo, mais para frente, é um povo corrompido, é um sistema corrompido. Já o Apocalipse 12, ali está o povo de Deus, é o povo, a igreja do Senhor. E quando a gente fala igreja, irmão, não é só prédio, não são paredes, são povos reunidos. Quando o povo de Deus está reunido em um lugar, é o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Irou o dragão contra a mulher. Com quem? Quem que é a mulher? A igreja. E foi pelejar com o restante da sua descendência. Que restante da descendência? Da igreja. Que Deus sempre teve um povo, desde que ele fundou, lá em Atos, né? Desde que ele fundou a igreja, Cristo fundou, Deus tem um povo. Sempre teve. Na Idade Média teve um povo. Então irou o dragão contra essa igreja. E foi pelejar com o restante desse povo, da Idade Média, da igreja de Cristo. Quem são esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Duas características. Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O mandamento de Deus está em Êxodo 20. E o testemunho de Jesus é Apocalipse 19, verso 10. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, esse povo, eles amam, guardam os mandamentos, porque o texto falou que guardam os mandamentos de Deus, e eles amam e tentam colocar suas vidas de acordo com a Bíblia e o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Eles leem, gostam, e quando eles lêem, eles começam a colocar a sua vida batendo com aquilo que eles lêem. Eles começam agora a obedecer aquilo que eles lêem. Esses são o povo de Deus, que o dragão tem ódio e vai pelejar, já está pelejando nesses últimos dias contra esse povo, que guarda o mandamento de Deus e tem um espírito de profecia. Amém, irmãos? Esse é o povo de Deus. O resto é genérico. Então aqui é bem interessante que fala para a gente ler também Apocalipse 14, verso 8 na lição. Vamos ler Apocalipse verso 8, 14, verso 8. E seguiu outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, quem tem dado a beber a todas as nações, ouvindo a fúria da sua prostituição. Então é interessante que esse texto é a segunda mensagem angélica, né? E Apocalipse 18, ali o alto clamou que dá poder para pregar essa mensagem angélica, essas 3 mensagens angélicas, inclusive a segunda.
E aí caiu a grande Babilônia. E Apocalipse 17, verso 2. Apocalipse 17, verso 2, tem outro texto que diz assim, ó: com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão. Foi quem que bebedaram os habitantes da terra. Então, quem se bebedou com o vinho da prostituição? Os reis da terra. E Apocalipse que a gente leu, Apocalipse 14, verso 8, falou que todas as nações beberam o vinho da prostituição. Vamos ler agora Apocalipse 18, verso 2 e o 3. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, com vinho de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido o vinho da fúria da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, todas as nações, os reis da terra, os povos da terra, os reis, se prostituíram com essa Babilônia, com essa religião falsa. Misericórdia. No Antigo Testamento, a expressão prostituição é usada frequentemente para descrever como Israel apóstata, que era o povo de Deus, se afastou de Deus e se voltou para falsas religiões. Está em Isaías capítulo 1, verso 21, Jeremias 31, verso 1 a 10. Então, o que é uma prostituição? É a união de igreja e Estado nesses últimos dias. E se corrompe. Quando a igreja se une com o Estado, ela se corrompe, ela se prostitui, porque ela só tem, a igreja de Deus só tem um Deus. Quando ela divide essa adoração com o outro, é uma prostituição. Aqui no rodapé na lição, tem um questionamento bem interessante para nós, para refletir. Assim como no passado e no presente, o povo será enganado no tempo do fim dos tempos, né? Quais são os perigos de seguir a opinião popular, não importando a popularidade dessa opinião? Então é interessante, irmão, o perigo da gente seguir multidão, a popularidade. Nós, seres humanos, temos as tendências de quando a gente vê uma igreja cheia, a gente fala assim: essa é a igreja de Deus. Quando a gente vê uma igreja pequenininha, vazia, a gente, ixi, não tem o Espírito Santo. Então, irmãos, isso não é bíblico. O povo de Deus sempre foi minoria. Quantos entraram ali na Arca de Noé? Quantos entraram? Quantos? Foram poucos, né? Em Gideão, quantos que sobraram? Era aquela multidão. Quantos que sobraram? Poucos. Se você ler João capítulo 6, vai dizer que aquela multidão que seguia Jesus. E aí viram Jesus multiplicando alimento, viram Jesus ressuscitando pessoas, curando enfermos, aquela multidão. Só que João 6, Jesus dá uma sacudidura. Eles estavam seguindo a Jesus por causa de pão, por comida, por bebida, e aí, ou por sinais, e Jesus fala assim: eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne, não beber o meu sangue, não terá vida eterna. E aí o povo diz: duro esse discurso, quem pode aguentar um discurso tão duro desse? E aí é interessante que, se você ler o capítulo 6 de João, diz que aquela multidão foi embora. E Jesus vira para os 12 e ainda diz assim: e vocês querem ir embora também? Então, irmãos, é interessante que a igreja de Deus sempre é um povo muito pequeno. Muito pequeno. A gente vê isso na Idade Média, os anabatistas, um povo pequeno, valdenses, sempre pequeno, não era multidão. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo diz: crucificam, crucificam. Muito cuidado. Eu vou ler um texto agora no Comentário Bíblico Adventista, volume 7. Eu recomendo os comentários bíblicos adventistas, muito bom, irmãos. Ali foi feito na década de 50, Homens de Deus, na página 1099. Olha o que diz aqui, ó. Satanás reúne aliados para a batalha final. Apocalipse 12, verso 12. O tempo atual é solene, terrível para a igreja. Os anjos estão cingindo, esperando a ordem de Deus para derramar suas taças de ira sobre o mundo. Anjos destruidores estão iniciando a obra de vingança, pois o Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo.
Cuidado, irmão. O Espírito Santo já está se retirando do mundo, ó. Aos poucos aí, ó. Satanás também está regimentando suas forças do mal, dirigindo aos reis do mundo inteiro, ajuntando sob sua bandeira, a fim de serem treinados para a peleja do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, 2 exércitos já estão juntando os seus para a peleja do Armagedon. Cuidado. Satanás deve fazer poderosos esforços para obter a supremacia no último grande conflito. Princípios fundamentais serão revelados e decisões serão tomadas com respeito a eles. O ceticismo, o que é ceticismo? É dúvida de tudo. Ficam duvidando. Impera em toda parte. A impiedade cresce livremente. A fé dos membros da igreja será testada individualmente, como se não houvesse nenhuma outra pessoa no mundo. Então, irmão, a nossa fé será testada individualmente, porque hoje a gente anda na multidão. Hoje, quando a gente vê alguma polêmica, a gente procura alguém. Olha, está tendo uma polêmica. O que quer dizer isso? Mas chegará um tempo que nós vamos ficar sozinhos e vamos ter que dar aquilo que a gente crê. Vamos ter que dar a razão da nossa fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós, viu? Para que possamos ficar firmes. Por isso que hoje, no tempo de graça, estudar a Bíblia e o Espírito de profecia. Estudar a palavra de Deus para estar firme com os pés na rocha. Vamos na segunda-feira agora? É a prostituta montada na besta de escarlate. Vamos ler Apocalipse 17, verso 1 e depois o verso 3. Que interessante. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. E o verso 3 diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta de escarlata, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então é interessante, irmãos, esse texto, porque essa besta está sobre muitas águas. O que é águas em profecia? Verso 15, Apocalipse 17, verso 15, falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, esse poder, essa igreja, porque se é uma mulher, nós já entendeu que é uma igreja. Essa igreja está sobre muitos povos, nações e línguas. Então, essa igreja, irmãos, é interessante que ela é rodeada de reis da terra, povos, multidão. É uma igreja mundial, poderosa. Irmãos, se você tem o Espírito de Deus, se você tem o Espírito Santo, você já identificou que igreja é essa. Que igreja é essa que tem confusão? Que é Babilônia, a confusão. O vinho que dá o vinho de prostituições para povos. Que igreja é essa que andou na Idade Média corrompendo a palavra de Deus? É claro, só tem uma. Não tem como não negar quem é. Sai dela, povo meu. Sai dela. Sai dessa prostituição. Misericórdia. O conceito de montar uma besta indica domínio. Com aquela que está montada na besta, esse sistema religioso do tempo do fim dominará os poderes seculares e políticos. Então, irmãos, é bem interessante, ó. Apocalipse 17, verso 1 diz assim, ó: e veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças que falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei. Um desses anjos é o que tem as pragas. Um desses anjos. O julgamento da grande meretriz. Que meretriz é essa? Apocalipse 19, verso 2. Apocalipse 19, verso 2 diz assim, ó: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e da mão dela vingou o sangue dos seus servos. Então, irmãos, essa igreja, ela tem sangue inocente nas mãos, e ela foi vingada. Que sangue é esse? É o sangue dos santos lá na Idade Média. Sempre a Inquisição foi um dos sistemas que ela colocou, essa Babilônia. Então ela tem um sangue nas suas mãos. Ela tem um sangue nas suas mãos, certo? E Apocalipse 17, verso 3, que a gente leu: transportou-me um anjo em espírito ao deserto,
E viu uma mulher montada numa besta escarlata, repleta em nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E ela está com o nome de blasfêmia. O que é blasfêmia? Eu não sei se os irmãos lembram. Jesus foi acusado de blasfemar. Os fariseus estavam certos no sentido de que um homem dizer que é Deus é uma blasfêmia. Só que eles não entendiam que Jesus era Deus. Então ele poderia dizer que era Deus, eu sou. Agora um homem, quando ele diz que eu sou o Deus na terra, o substituto do Filho de Deus, vicário Filho de Deus, então é uma blasfêmia. Isso é uma blasfêmia. Outra blasfêmia é perdoar pecado. Jesus também foi acusado de que blasfemou, porque ele perdoava os pecados. Só que Jesus era Deus na terra. Um homem, mas ele era Deus. 100% Deus. João capítulo 1 diz isso. Então, irmãos, quando o homem perdoa pecado, um homem comum como eu e você, isso é uma blasfêmia. E essa igreja, ela comete essa blasfêmia, ela perdoa pecados. As pessoas se confessam a ela. E ela leva as pessoas até Deus. Entre aspas, ela diz. Mas ela não consegue fazer isso. Porque o acesso está livre. Através de Cristo Jesus, nós podemos ir ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo. E é interessante, irmãos, que o Apocalipse, capítulo 17, é um paralelo com o Apocalipse 13. É como se fosse uma ampliação do Apocalipse 13. Apocalipse 17 é uma ampliação. Então nós temos que ver por essa ótica. Apocalipse 13. A besta que sai do mar. E essa besta, Apocalipse 17, está sentada sobre muitas águas. Não podemos interpretar fora disso. Porque o Apocalipse tem que estar junto. Não pode interpretar o Apocalipse 17 diferente dos outros capítulos. Não pode sair fora. O ato de adonar era uma prática das prostitutas na antiguidade, para aumentar seu poder de sedução. Jeremias capítulo 4, verso 30. Então essa igreja, ela se adorna, ela tem muitas riquezas, ela é uma prostituta, porque ela gosta de seduzir o mundo e ela seduz pelas suas igrejas ricas, feitas de ouro, tem igreja de ouro, grandes esculturas, música, a arte, a pintura. Então ela seduz os reis e os povos da terra. Porque ela seduz. O vestido da prostituta falsifica as vestes do sumo sacerdote do Antigo Testamento, que incluía as cores púrpura, escarlate e ouro. Está em Êxodo capítulo 28, versos 5 e 6. A inscrição blasfema na testa da prostituta substitui a inscrição santidade ao Senhor na mitra do sumo sacerdote, que está em Êxodo capítulo 28, verso 36 a 38. O cálice em sua mão nos lembra utensílios do santuário, nos quais o rei Belsazar e seus convidados beberam vinho. Está em Daniel capítulo 5, verso 2 a 4. O cálice na mão da prostituta utiliza a aparência da verdade para esconder o vinho, as falsidades do sistema religioso de Satanás no fim dos tempos, a fim de seduzir o mundo para longe de Deus. Então essa é a prostituta, irmão, montada na besta de escarlata. E a gente vê que o que é uma besta? Uma besta é um animal. Uma besta é um animal. Se a gente for lá em Daniel, é bem identificado como reino. Então um animal é um reino. Então, irmãos, essa besta, essa igreja está montada no sistema político. Lembra que a gente leu vários versos? Reis e nações a seguem. Então ela é carregada pelo sistema político civil, que sempre a carregou na Idade Média, que deu poder para essa besta, porque ela não tinha poder para destronar reis, para julgar hereges, que ela disse herege, mas não era povo de Deus. Então essa besta, ela precisa do poder do Estado, e ela é montada em cima do Estado. Irmãos, na meditação matinal Maranata, o Senhor vem, é na página 163, é uma meditação matinal de 1977, foi publicada aqui no Brasil, na página 163, na página 163, tem um texto muito interessante aqui para nós. Ó.
Satanás operará com todo o poder e com todo o engano da injustiça. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10. Sua operação é claramente revelada pelas trevas em rápido progresso. Os inumeráveis erros, heresias e engano desses últimos dias. Não somente está Satanás levando cativo o mundo, mas os enganos estão fermentando as profetas da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Misericórdia, irmão. Então aqui diz bem claro que Satanás não só está levando cativo o mundo, mas também muitas igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós, como a gente professa ser o povo de Deus, irmão, tem muitos irmãozinhos sendo cativos de Satanás. Ele está levando sutilmente nos seus enganos. E aqui continua: a grande apostasia redundará em trevas profundas, como a meia-noite. A meia-noite é bem escuro, né, irmãos? Para o povo de Deus será uma noite de provação, de lágrimas e de perseguição, por amor à verdade. Mas da noite das trevas brilhará a luz de Deus. Amém, irmãos? Então, vai ficar meia-noite espiritualmente no mundo. Mas o povo de Deus, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, vai brilhar cada dia mais e mais. E com o poder do quarto anjo, a chuva serôdia, o povo de Deus agora prega no mundo rapidamente. Um valerá com 1000 e o menor será o maior. Amém? Mas para isso precisamos estar atento, o pé firmado em Cristo Jesus, na Bíblia e no espírito de profecia. Porque senão Satanás vai enganar, porque aqui diz bem claramente que ele está enganando até os profetas do povo de Deus. Irmãos, quem não lê, quem fica só assim na superfície em cima, não vai, irmãos, sair dessa astúcia de Satanás. Satanás é muito esperto, irmão, muito cuidado. Então a gente tem que se aprofundar na leitura, cavar bem fundo, Bíblia, Espírito, Profecia, colocar em prática na nossa vida, oração e a consequência de um cristão verdadeiro que estuda, que ora, é partilhar isso com outras pessoas. Aí você está, irmão, seguindo o caminho certo. Você está no caminho da santificação. Você é uma pessoa, minha irmã, meu irmão, que foi justificado por Deus. Aí sim, você está dando muito fruto para Deus. Amém? Terça-feira agora, irmãos, a identificação da besta de escarlata. Apocalipse 17, verso 8 diz, ó: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Nós vamos ver um paralelo a Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 8, que Apocalipse, quando eu falei, 13, 17 é uma ampliação do Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 8 diz assim, ó, e o texto bate com Apocalipse 17. E adorarão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes, olha lá, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que formou desde a fundação do mundo. Então Apocalipse 17, verso 8, irmão, bate com Apocalipse 13, verso 8. Que, ó, quem que vai adorar essa besta? Todos aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que morreu desde a fundação do mundo. E é interessante, irmãos, que essa besta, Apocalipse 17, verso 8, diz que, ó, a besta que visse era, não é, está para emergir do abismo. Que besta é? Se você ler o contexto do Apocalipse 17, antes os versos 7, vindo para o verso 1, vai dizer cronologicamente que essa besta estava no deserto. Então, onde a gente está aqui no verso 8? Em 1798. Em 1798, o que aconteceu? A besta era, ou seja, na Idade Média, ela era poderosa na Idade Média. Ela destronava rei, colocava rei, ela mandava, cortava a cabeça de uns, queimava na fogueira. E agora não é. Por que ela não é? Porque 1798
houve a Revolução Francesa e Napoleão mandou o Berthier, seu general Berthier. O que aconteceu? Prendeu o Papa e ele morreu em exílio. Pela primeira vez, um Papa é preso e morreu. Os papas mandavam, tiravam até reis. Então, não é 1798 para frente, mas que virá poder dos últimos dias, que ela vai se levantar do abismo, essa besta. Essa besta vai se levantar no abismo. Então, como fica o verso 8? Ó. A besta que viste, 1798 para trás, foi o 1260 anos, de 538 a 1798, ela imperou. Então, que viste, e não é. Ou seja, ela recebeu em 1798 a ferida mortal. Está para emergir do abismo. Está. 1798. E aí mais para frente um pouco, irmão, alguns anos depois, Benito Mussolini, um ditador italiano, deu novamente o poder para essa besta. Mas não o poder total. Ela ganhou agora, ela é chefe de Estado. Deu um país que fica dentro de Roma, o Vaticano. E aí essa besta, o texto 8 diz bem claramente, ó, está para emergir do abismo. Ela está subindo do abismo. E hoje em dia a gente vê que ela está visitando reis, ela está indo em lugares que os reis não vão, que outros chefes de Estado não vão. Não está indo outros governadores, presidente. Então ela está se erguendo, ela está seguindo, mas nos últimos dias ela vai subir totalmente do abismo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E aqui no rodapé da lição tem um texto do Espírito de Profecia, diz bem claramente para nós, ó: levantar-se-á oposição, de novo exerça domínio, o fanatismo, a intolerância, assente-se a perseguição, e os não sinceros e hipócritas vacilarão, renunciarão à fé, mas o verdadeiro cristão permanecerá firme como a rocha, tornar-se mais forte a sua fé e sua esperança, e mais viva do que nos dias da prosperidade. Está no Grande Conflito, página 602. Qual deve ser nossa experiência cristã antes que os eventos finais ocorram? Então é interessante, irmãos, quando surgir perseguição, aqueles que são falsos no nosso meio, o que eles vão fazer? Vai cair fora. Vai cair fora do quê? Da fé. Vão negar a fé. Porque vai vir a intolerância, a perseguição, vai acender-se as tochas da perseguição, né? E aqueles que estão assim, meio bambiando hoje, vai renunciar à fé. Mas o verdadeiro cristão permanecerá firme. As ovelhas de Deus ouvem a sua voz. E é interessante que nesse meio, alguns vão cair fora na sacudidura, e o povo de Deus que está em Babilônia, e nas igrejas caídas, várias igrejas caídas, que é Babilônia e suas filhas, todos que guardam o domingo e a imortalidade da alma, é prostituta, está na fé da prostituição. Então esse povo que está lá dentro, que ainda não ouviu a mensagem, sai dela por um momento, sai, e junto com o povo daqui, do Apocalipse 14, verso 12, Apocalipse 12, verso 17, o povo de Deus, guarda os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus e a fé de Jesus, une, e aí se torna dois povos no Armagedon: o povo que segue a besta e o povo que segue a Deus. Apocalipse 12, a igreja de Deus, e Apocalipse 17, a igreja do diabo. Dois povos, irmão. E Maranata, página 193, irmãos, tem um texto para nós bem interessante aqui, ó. Maranata, Meditação Matinal de 1977, página 193, é 6 de julho, tá? Aquele texto que eu li, o outro é de 6 de junho, que é na página 163. Esse aqui, ó, é 6 de julho, na página 193. Perseguição por amor a Cristo, é o subtítulo. Assim como Cristo foi odiado sem motivo, seu povo também será odiado por serem obedientes aos mandamentos de Deus. Assim como Cristo trouxe ódio por ser obediente, então o povo que está guardando os mandamentos de Deus, que vai estar guardando pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, vai também ser odiado. Se aquele que era puro, santo, imaculado, que praticou o bem, e só o bem,
em nosso mundo foi tratado como vil, criminoso e condenado à morte, seus discípulos só podem esperar tratamento análogo. Por mais irrepreensível que seja sua vida, impoluto seu caráter. Atos humanos, leis elaboradas por agentes satânicos, sob pretexto de bondade e restrição do mal, serão exaltados, enquanto os santos mandamentos de Deus são desprezados e calcados aos pés. E todos que demonstram sua lealdade pela obediência à lei de Jeová devem estar preparados para serem presos, para serem levados perante conselhos que não adotam como norma a elevada santa lei de Deus. Então, irmãos, pode ter certeza, aqueles que querem viver fielmente padecerão perseguição. Jesus sofreu, e também, se nós ficarmos firmes na rocha Cristo Jesus, com Bíblia, Espírito e profecia, no assim diz o Senhor, seremos perseguidos. E muitos hoje já são perseguidos, caluniados. Esse é o opróbrio, irmão. Essa é a recompensa daqueles que querem viver fielmente. Opróbrio, calúnia, difamação. Você é difamado onde você está, na sua igreja? Você é difamado porque você quer viver Bíblia e o Espírito e profecia. Você pode ver, irmãos, aqueles que estão relaxados na fé são sempre aqueles que tomam tapinha nas costas, aqueles que são exaltados. Então, irmão, isso é profecia. Isso é profecia. Quarta-feira agora, irmãos, as 7 cabeças da besta. Então nós vamos identificar essas 7 cabeças que a besta tem, né? Vamos ler Apocalipse 17, verso 9 a 11. Vamos lá. E diz assim o Senhor: aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Ponto, irmão. Então as 7 cabeças são 7 montes. E alguns identificam como a Roma, que tem 7 colinas ali em volta, o Vaticano, que eles identificam como, olha lá, é os 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Só que também são 7 reis, o texto diz, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E o verso 11 diz assim: e a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede 7 e caminha para a destruição. Então, irmãos, aqui não é difícil identificar. Se a gente ler cronologicamente Apocalipse 17 e bater com Apocalipse 13, a gente sabe quem é, né? Porque ó, se a gente viu o verso 8, que está em 1798, então o verso 9 nós temos que ler para frente. Está caminhando. Deus está mostrando a cronologia da história profética aqui, ó. O verso 8, ó. São 7 reis, que 7 reis, ó, dos quais caíram 5. Bom, se a gente lê em 1798, caíram 5. 5 reis. Quem são esses? No Apocalipse de Daniel é um paralelo. Os dois têm que andar junto. Então a gente vai lá para a estátua de Nabucodonosor, que começa com quem? Babilônia. Mas a gente vai 1798 para trás. Caíram 5. Roma papal. Roma papal. Então essa interpretação que eu vou dar para os irmãos não é uma interpretação fechada, não. Eu não tenho a verdade absoluta. Essa interpretação, na minha opinião, é o que bate mais biblicamente. Os irmãos estão livres, né? Tem várias interpretações desse Apocalipse 17 aqui. Mas essa interpretação eu achei a mais lógica bíblica. Vamos lá, 1798. Para trás, 5 caíram. Roma papal. Quem veio antes de Roma papal? Roma pagã. Quem veio antes de Roma pagã? Grécia. Quem veio antes de Grécia? Os medos e os persas. E quem veio antes dos medos e dos persas? Babilônia. Então aqui, irmão, 5 caíram. Então a gente já está aqui no texto, o Apocalipse 17, verso 10. 5 caíram. Um existe. Olha o sexto aqui, irmão. Quem é o sexto? Um existe. Depois, ali na época de 1798, qual era o poder que estava subindo? O poder mundial. Quem é? Estados Unidos da América. Sexto. Então vamos lá. Apocalipse 17, verso 10. Um existe, Estados Unidos. O outro ainda não chegou. E aí diz assim: quando chegar tem que durar pouco tempo. Então o sétimo
que vai surgir tem que durar pouco tempo. Quem é esse sétimo? A gente pode identificar aqui, irmãos, é a nova ordem mundial, a ONU junto ali. Nós estamos identificando então o sétimo. O sétimo é a nova ordem mundial, que tem que durar pouco. Por que dura pouco? Porque nós vamos ver mais para frente que vai ser por pouco tempo. Eles vão se unir, essa nova ordem mundial e a ONU, que organiza todos os países, ela que vai dar esse sétimo poder que vai se levantar e vai juntar todo mundo junto com a besta ali. E é interessante que aí fala o texto, ó, tem que durar pouco, e o verso 11, a besta que era e não é, também ele é o oitavo rei, que procede do 7. Então, irmão, qual é o poder que procede do 7, que vai levantar também nesses últimos dias? Qual é o poder? Junto aí com todas as nações, qual é o poder? Roma papal, que a gente viu que sobe do abismo, verso 8, Apocalipse 17, verso 8, que emergir do abismo, caminha para a destruição. E eles vão se juntar tudo com um decreto dominical, fazendo que todos adorem essa besta, Roma papal. Então, irmão, aqui está identificado. Vamos ler Apocalipse 13, verso 18, ó. Como que eles vão se juntar? A ONU, Estados Unidos, todos os países do mundo, mas a ONU que une os países, né? Como que eles vão, o que eles vão fazer? Apocalipse 13, ó, é um paralelo, né? 13, verso 18, que eu já falei, Apocalipse 13, Apocalipse 17, uma ampliação, Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 18, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, pois é o número de um homem. Ora, esse número é 666. Então a gente sempre identificou como vicário filho Dei, 666, que dá o substituto do Filho de Deus. E nesse vicário filho Dei dá 666, que é de Roma papal. E é interessante que, se você ler o Apocalipse 13 ali, verso 16, todos pequenos e grandes, ricos, os pobres e livres, os escravos, faz que lhe seja dada uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, eles vão fazer o decreto dominical, porque como que a gente sabe, irmão, o sinal de Deus aqui? A marca da besta, sempre a besta, ela gosta de copiar, porque ela é usada pelo diabo, o diabo gosta de copiar Deus. Então Deus tem um dia, Ezequiel 20, verso 12 e o verso 20, o sinal de Deus, sinônimo, o selo de Deus é o sábado. Então eles vão fazer o decreto dominical. O que acontece aqui? Na testa ou na mão? Mão, símbolo de força, testa, razão. Seja pela racional, as pessoas vão aceitar esse domingo, ou pela força, às vezes medo de perder o emprego. E aí o texto diz bem claro, quem não tiver esse selo da besta, não vai comprar e não vender. Muitos com medo de perder suas terras, suas casas, vão aceitar esse sinal da besta, infelizmente. Então não tem nada a ver com chip, irmão. Isso é coisa de jesuíta, tá por fora isso aí. Não é biblicamente, não tem base bíblica para isso. O anjo explicou que as 7 cabeças eram 7 montes. Alguns tradutores consideram que esses 7 montanhas fazem alusão às 7 colinas sobre as quais a cidade de Roma está situada, e por essa razão eles traduziram a palavra grega oroi, montes, como colinas, está na NVI. Porém, há também 7 reis que são simbolizados pelos 7 montes. Além disso, esses 7 montes são sucessivos, não simultâneos. Bem interessante esse argumento do autor da lição. São sucessivos, como eu falei. Vem lá de Babilônia e vai até a ONU aqui, né? Passa pelos Estados Unidos. Esses montes não simbolizam reis de maneira individual, pois o Apocalipse não lida com o indivíduo, mas com o sistema. Por que está dizendo isso aqui? Porque alguns vão pegar que são 7 papas. O 8º papa procede do 7, ele vai ressuscitar. Irmãos, quem quiser acreditar nisso, estão livres. Mas, biblicamente, não bate isso aí. Não bate. Na Bíblia, os montes, muitas vezes simbolizados por poderes ou impérios do mundo. Está em Jeremias, capítulo 51, verso 25. Ezequiel 35, verso 2 e o 3. Na profecia bíblica, os reis representam reinos. Daniel, que eu disse, Daniel capítulo 2, verso 37 a 39.
e Daniel capítulo 7, verso 17. Portanto, 7 montes simbolizam 7 grandes impérios sucessivos que dominaram o mundo ao longo da história, mediante os quais Satanás se opôs a Deus e feriu o seu povo, irmãos. Então aqui está bem claro, irmão. Está bem claro. Tem um texto aqui, irmão, bem interessante. Olha aqui o presidente da ONU fala, o secretário-geral, né? É o Ban Ki-moon. Olha o que ele diz: rogamos ao Papa Francisco para que ele nos traga paz. Então, irmãos, a profecia está se cumprindo ao pé da letra. Então, o próprio secretário da ONU diz que pede o Papa Francisco nos trazer paz. E é interessante que ele tem visitado, irmãos, lugares que nem cristão chega. Alguns governadores, presidentes não chegam, como a Janela 1040, países árabes, né? E ele tem ido lá, ele tem sido homenageado. Esse dia teve até uma missa, a primeira missa no estádio de um desses países aí, que não toleram o cristianismo. Olha que coisa, irmão. Então o que está acontecendo? Todo mundo seguirá perante a besta. Todos vão tomar o vinho da sua prostituição. Misericórdia, mas vai ter um povo que vai subsistir a isso. Amém? Vai ter um povo que não vai tomar esse vinho dessa prostituição. Não vai se dobrar. Não vai se dobrar. Vai ser como aqueles 3 amigos lá em Daniel 3. Não vai se dobrar a estátua de Babilônia. E a imagem da besta será levantada. Não agora a imagem visível, mas uma imagem espiritual. A imagem da besta. E o povo de Deus, simbolizado naqueles 3 meninos lá em Daniel 3, vai ficar em pé. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que seja eu, que seja você, que seja sua família. O Desejado de Todas as Nações. Um livro muito bom. Quem quer estudar sobre Jesus, irmão, leia a Bíblia, os Evangelhos e lê esse livro. Uma benção. Na página 312 a 313 diz assim, ó, tem um texto aqui que dá luz para nós. Aqueles que desejam conhecer a verdade devem estar dispostos a aceitar tudo que ela mostra. Tudo que a verdade mostra. Bíblia e o Espírito de Profecia. Não pode ter nenhuma transigência com o erro. Nenhuma. Estar vacilante e morno para com a verdade é preferir as trevas do erro e o engano de Satanás. Os métodos mundanos e os retos princípios da justiça não se misturam. Método mundano não, irmão. Fora com essas coisas dentro da igreja. Método mundano, teatro, coisas nada a ver. Método mundano para ganhar pessoas, dando geladeira, fogão. Isso aí quem faz é o Silvio Santos, irmão, para ganhar pessoa. Cai fora disso aí. Então, métodos mundanos e os retos princípios da justiça não se misturam imperceptivelmente, como as cores do arco-íris. Há entre eles, traçada pelo eterno Deus, vasta e distinta linha divisória entre a verdade e do erro. A semelhança de Cristo ressalta tão marcamente em contraste com a de Satanás, com o meio-dia em face da meia-noite. Então, irmãos, a luz e as trevas não se misturam. Cai fora disso aí. E unicamente os que vivem a vida de Cristo são cobreiros seus. Se um pecado é nutrido na alma, ou uma prática errônea conservada na vida, todo ser é contaminado. O homem torna-se instrumento de injustiça. Irmão, se a gente nutrir um pecadinho sequer na nossa vida, um pecadinho só, porque Deus não faz aliança, não é ministro de pecado, não faz aliança com o diabo. Cuidado com essa teologia estranha aí, viu, irmãos? Cuidado com isso aí. Deus não tolera pecado, Ele dá poder para a gente vencer, amém? Então está escrito aqui bem claro: se um pecado é nutrido na alma, ou uma prática errônea conservada na vida, vinhozinho de Babilônia, tomando uns golinhos, tomando um gota a gota de Babilônia, cuidado, viu? Ó, se isso acontece na vida, todo ser é contaminado. Todo ser é contaminado. Tem uma água branquinha e pinga um pinguinho, irmão, de óleo. O que acontece com a água? Tudo é contaminado. Um pinguinho de barro. O que acontece com a água? Você tomaria? Um copo cheio de água. Eu vou pegar um pingo só, sabe aquele gota a gota? Um pingo de água de fossa. Você toma essa água? Porque toda a água fica contaminada, irmãos. Cuidado com isso aí. O homem torna instrumento de injustiça. Então, se tem um pecado, irmão, na nossa vida, um pecado,
E cuidado que a raposinha é que destrói toda a vinha. Cuidado, viu, irmãos? Aqueles pecadinhos, aquelas mentirinhas brancas, que não existe mentira branca. Cuidado com isso, viu? Esses vícios secretos. Cuidado. Todo ser, o homem torna instrumento da injustiça. Torna-se instrumento de Satanás, irmão. Pelos méritos de Cristo, pelo poder do Senhor Jesus, a gente vence. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos agora, irmão, para quinta-feira. O juízo de Babilônia. O juízo de Babilônia. Eu vou ler agora, irmãos, Apocalipse 16, verso 14 a 16. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Que sinais são eles? Curas, prodígios, cuidado, só os profetas fazem. E se dirige aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E o verso 15 diz assim: Eis que vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja sua vergonha. Verso 16, então os ajuntaram no lugar, em hebraico se chama Armagedon. Então, o verso 16, capítulo 16, verso 14, vamos identificar aqui, irmãos. Então, operadores de sinais, são espíritos de demônio. Então, irmão, cuidado com sinais e prodígios, porque Satanás também opera, está dizendo bem claro aqui. Ele junta o povo para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que dia que é esse? Malaquias 4:5. Esse dia do grande Deus Todo-Poderoso. Malaquias 4, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aqui, irmão, a profecia. João Batista foi o segundo Elias. O terceiro Elias é o povo de Deus, que vai pregar com o espírito de Elias, assim como foi lá no Monte Carmelo. Diz assim, ó, profeta Elias, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Então o profeta Elias chama o povo a quê? A adorar Deus e rejeitar Baal, rejeitar a besta, rejeitar os falsos profetas. Esse é a peleja do grande dia do Senhor. E é interessante, irmão, antes que venha o grande terrível dia do Senhor. Então não é João Batista. João Batista não veio ali pelo grande dia terrível do Senhor. Porque o grande dia terrível do Senhor é a volta do Senhor Jesus. Que Apocalipse 7, verso 17, olha que diz assim, Apocalipse 6, verso 17 diz, ó, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode subsistir? Então esse é o grande dia. E quem vai poder subsistir? Os 144 mil, que é chamado terceiro Elias, que vai pregar com o poder de Elias, com o poder, o Espírito Santo. Vão pregar, sai dela, povo meu, chamar o povo a adorar, não adora a imagem da besta, corram para o Senhor, Bíblia e o Espírito de profecia. Esse é o povo que vai pregar com o Espírito de Elias. Mateus, irmão, tem outro texto aqui, Mateus 17, verso 9 a 11. Mateus 17, verso 9 a 11. E descendo ele no monte, ordenou Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram: por que dizei, pois, o escriba, se é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá. Irmão, virá. João Batista já tinha morrido aqui. Então Elias virá e restaurará todas as coisas. Então Jesus estava profetizando também dos 144 mil, o povo da última geração. O terceiro Elias. Esse povo iam vir no espírito de Elias e vai restaurar todas as coisas, vão pregar todas as verdades. E Apocalipse 8 dá o poder para eles, que é o quarto anjo, a chuva serôdia. E eles pregam em todo mundo rapidamente e as pessoas tomam a decisão se ficam do lado da besta ou do lado do Senhor. Assim Elias chamou, né? A gente vê lá em Reis que ele chamou o povo à adoração. Se Deus é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, segue. Chamou o povo a uma decisão, não ficar na neutralidade. Irmãos, a neutralidade é uma blasfêmia contra Deus.
É terrível. Deus abomina a neutralidade, é covardia. E os covardes, Apocalipse 22, diz que não vai entrar no reino dos céus. E Apocalipse 17, verso 12 a 15, irmãos. Apocalipse 17, verso 12 a 15, olha o que diz aqui para nós. Os 10 chifres que vistes, lembra que a besta tem 10 chifres? Os 10 chifres que viste são 10 reis, as quais ainda não receberam reino. Lembra que a profecia que eu falei, ali já está nos últimos dias, aqui no Apocalipse 17, verso 12. Ó. Os 10 chifres que viste são 10 reis, as quais ainda não receberam reino. Lembra que a ONU está junto ali, mas receberão autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem este um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. E eu falei isso aqui. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Amém. Pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos fiéis que se acham com ele. 15. Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e língua, irmão. Então, que 10 reis são esses, irmão, nos últimos dias? Que 10 reis são esses? É bem claro que os 10 reis, irmão, não sei se você sabe, que o mundo é dividido em 10 partes. A ONU dividiu. Então, por isso que a ONU, ela vai estar nesse meio, fazendo a nova ordem mundial. Eu vou dar para os irmãos aqui, ó. Os 10 chifres. A América do Norte, o mundo está dividido assim, irmãos. A América Central e Caribe, a América do Sul, Europa Ocidental, Europa Oriental e Ásia Central, Mediterrâneo e Oriente Médio, África, Nordeste e Sul da Ásia, Sudeste da Ásia e Austrália e Pacífico. Então eu vou colocar aí na tela para os irmãos vão ver bem claramente esses 10, o mundo está dividido em 10 blocos que vão se juntar e vão dar poder para a besta. É bem interessante, a profecia está se cumprindo com exatidão, Aqui na lição, irmãos, é bem interessante, que o autor diz assim, ó, em Apocalipse 17, verso 13 a 14, reitera-se em poucas palavras a batalha do Armagedon, introduzida em Apocalipse 16, verso 12 a 16, introduzida pelos poderes demoníacos, operadores de milagres, juntamente com o dragão, a besta do mar e o falso profeta, e a Confederação Política Mundial guerreará contra o Cordeiro. Em outras palavras, a batalha do Armagedon não será um conflito bélico no Oriente Médio, mas o conflito final da segunda vinda de Cristo, no qual Satanás e sua confederação lutará contra Cristo e suas ordens angélicas. Mas diz aqui que Cristo o vencerá. Amém, irmãos? Então, irmão, essa ideia que vai ter o Armagedon, uma guerra no Oriente Médio, tem até filmes sobre isso, isso é falso, irmão. Vai ser uma guerra mental. Uma guerra mental. Pode ser que aconteça uma guerra por aqui, mas é uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual. Vamos ler Apocalipse 17, versos 16 a 18. Ó. Os 10 chifres que viste sobre a besta. Alguma versão diz assim, ó, os 10 chifres que viste é a besta. Mas a King James diz assim, ó, que é a versão mais correta. Os 10 chifres que viste sobre a besta, esses odiarão a meretriz. Olha que interessante, irmão. Então, nos últimos dias, eles vão pelejar com a besta e depois eles vão odiar. Eles odiarão a meretriz e fará devastada e despojada. Ele comerá as carnes e consumirá no fogo, porque em seu coração incutiu Deus, realizarem o seu pensamento, executarem a uma e dê à besta o reino que possui, até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, irmãos, agora eles vão pelejar contra quem? Contra a besta. Por que isso vai acontecer? Apocalipse 16, irmão, verso 12, é tremendo, porque faz um paralelo com o que a gente leu, Apocalipse 17, verso 16 a 18. Ó. Esse é o paralelo. Ó. Verso 12, Apocalipse 16, verso 12. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Lembra que a gente viu que a besta está sentada sobre muitas águas, irmãos? Lembra que a gente viu? E o rio Eufrates, águas, povos. Derramou
a sua está sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que prepare-se o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então, irmãos, é interessante isso aqui. Por quê? Porque o rio secou. Porque os povos viram que uma das pragas caiu na besta, caiu no trono da besta, e aí se tornou em trevas, e eles viram que foram enganados. Eles viram que foram enganados. E o que acontece com eles? Eles se voltam contra a besta agora. Eles odeiam a besta. Você nos enganou, besta. E agora eles vão destruir essa besta. Misericórdia, irmãos. Então as nações decepcionadas com Babilônia se voltam contra ela. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 461. O capítulo é a Igreja à Luz do Mundo. Diz assim, ó: que posso eu dizer para despertar nossa igreja? É uma pergunta. Que posso eu dizer aos que têm desempenhado parte preeminente na proclamação da última mensagem? O Senhor vem. Deve ser o testemunho apresentado não só pelos lábios, mas pela vida e o caráter. Ou seja, irmão, nós temos que pregar não só com falar, mas pela vida também. Porém, muitos a quem Deus concedeu luz e conhecimento, talentos, influência e recursos, são os homens que não amam a verdade e não a praticam. Misericórdia, irmãos. Então Deus deu talento para o seu povo, deu dinheiro, deu grana, deu recursos. E o que o povo faz? Não ama a verdade e não pratica. Beberam tão largos goles da intoxicante taça do egoísmo e do mundanismo que ficaram embriagados com os cuidados dessa vida. Irmãos, se continuarem a ser tão preguiçosos, tão mundanos, tão egoístas como tem sido, certamente Deus os passará por alto e tomará aqueles que cuidam menos de si mesmo. Os menos ambiciosos, de honras mundanas, não estarão em sair, como fez seu mestre, levando a desonra. A obra será dada àqueles que lançarão mão dela, que apreciam, que lhe entretecem os princípios na vida diária. Deus escolherá homens humildes, que buscam glorificar-lhe o nome e promover-lhe a causa, de preferência a honra, e prosperarem-se a si mesmo. Ele suscitará, Deus, homens que não possuem tanta sabedoria do mundo, mas que estão ligados com ele e buscaram conselho e forças do alto. Então Deus deu talento, irmão. Deus deu bens a homens, mas eles não querem viver a verdade. Então Deus busca quem? Quem não tem grana, pessoas pobres, humildes, que não tem muita cultura, cultura quando eu falo, estudo. Ele vai buscar quem? Que não tem tanta sabedoria do homem, pessoa que não fez faculdade. Isso eu não estou dizendo, irmãos, que não é para fazer faculdade. Inclusive, eu fiz, eu tenho o ensino superior. Mas isso não leva nós a se gloriar e dizer que está salvo. Sabe, irmão, o que é uma pessoa sábia? Sábio é aquele que vive através da palavra do Senhor, Bíblia e o Espírito de Profecia. Não é? Você faz seu curso, faz sua faculdade, para que é, irmão? É para apenas se colocar no quê? No mercado de trabalho. É claro que a gente tem que usar isso para honrar e glorificar o nome de Deus. Onde a gente pisar o nosso pé, temos que ser luz. Tem muitos jovens, a maioria dos jovens estão indo para a faculdade, estão voltando ateus sem os pais saber. Eles voltam para a igreja, mas no íntimo do coração volta ateu, porque cai naquela cilada dos esquerdistas, esses esquerdopatas. Cai na mentalidade e o jovem tem essa tendência de olhar o professor, o tutor, o mestre como um Deus. Então eles ficam fixados naquele conhecimento e caem nas armadilhas do diabo. Cuidado, pais. Você lança seus filhos em faculdade, escolas mundanas, até escolas que aparentemente se diz religiosas, mas não são. Tem muitos professores aí dentro da escola religiosa que são esquerdas, são ateus, são mundanos. Muito cuidado, irmãos. Temos que ficar firmes na Bíblia e no Espírito de Profecia. Então, ele suscitará, Deus, homens que não possuem tanta sabedoria do mundo, mas que estão ligados com ele e buscarão conselho, força do alto. Deus quer homem e mulheres assim, irmãos. Caminhando agora, irmão, na sexta-feira, para nós terminar, fechar aqui,
Tem uma terceira pergunta para a discussão que eu achei bem interessante. Por que é tão importante que hoje permaneçamos fiéis, verdadeiros e puros à mensagem que Deus nos concedeu? É uma pergunta. Lê Apocalipse 16, verso 15. Eu vou ler Apocalipse 16, verso 15. Olha o que diz aqui, ó. 16, verso 15. Eis que vem como vem o ladrão. Como é que vem o ladrão, irmãos? Ele avisa? Não. Bem-aventurado aquele que vigiar e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Irmão, esse texto no finalzinho dá um paralelo com Apocalipse 3, verso 17. Apocalipse 3, verso 17 diz aqui bem claro para nós, ó, Laodiceia. Pois dizem, eis que estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu é infiel, sim, miserável, pobre, cego e nu. Se a gente ficar aqui, irmão, ó, miserável, pobre, cego e nu, sem as vestes de Cristo, sem as vestes que Jesus fez para nós, lá do alto, se a gente ficar assim, irmão, nós vamos ser vomitados. Se a gente ficar na mornidão. O que é o morno? É aquele famoso equilibrado, não equilibrado bíblico, o famoso equilibrado, com um pé no mundo e um pé na palavra de Deus. É o equilíbrio, equilibrado. E esse não é o equilibrado, irmãos. O equilibrado é aquele que anda na corda bamba, que ele não cai. Esse é o equilibrado bíblico. Esse é o equilibrado bíblico do Senhor. Então, irmãos, diz claramente aqui: bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja sua vergonha. O que é a vergonha? Se a gente for lá para Gênesis, o que eles perderam, Adão e Eva? A luz, que era a cobertura de luz, que não deixava que eles ficassem nu. E o que era essa luz, irmão? Era o caráter de Deus. Então, essas vestes, nós precisamos do caráter do Senhor Jesus. Nós precisamos disso, em nome do Senhor Jesus. Então, irmão, diz aqui, um apelo à fidelidade em meio à descrição da apostasia mundial. Como podemos aplicar essa advertência para nós hoje, irmãos? Então, irmãos, nós temos que estudar Bíblia, Espírito e Profecia, buscar do Senhor do alto, sabedoria. Senhor, me revista do teu poder. Ajuda que eu reflita o teu caráter, para que não veja a vergonha da minha nudez espiritual. Não adianta, irmãos, colocar veste de figueira, não adianta colocar a melhor roupa. Se não tiver com o caráter semelhante de Cristo, para nada vale. E, irmãos, e a roupa, aí depois isso mostra para fora. Um cristão que foi justificado por Cristo, está com as vestes do Senhor Jesus, tem um caráter, se veste como cristão, as pessoas veem na rua que você é cristão, ele se vê, as pessoas veem que ele é cristão de longe, comem separadamente, não estou falando separadamente das pessoas, os alimentos que são de Deus, separado, que estão buscando comer mais natural possível, com frutas, legumes, cereais, castanhas, está em Gênesis 1, alimento lá do Éden, nós temos que voltar para o Éden. E o entretenimento, irmãos, são diferentes. Então nós temos que preparar. Temos que aceitar Jesus e isso possa transformar a nossa vida quando ser um reavivamento e reforma. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim, irmãos. Que nós possamos buscar junto enquanto se pode achar. Se você, irmãos, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho aí, dá um like para ajudar o nosso canal. Compartilha com outros irmãos, tá bom? Vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado pela essa lição. Há muito que aprender ainda, Deus. Dá-nos sabedoria. Perdoe, Senhor, nossa preguiça espiritual de buscar o Senhor enquanto pode se achar. Transforma nossa vida, Deus. Tira o coração de pedra, dá um coração de carne e ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas. Dá-nos um espírito missionário. Que onde quer que a gente pise, Deus, que as pessoas vejam que o Senhor está conosco. Nos ajuda, Pai. Dá-nos humildade, dá-nos o fruto do Espírito, os dons do Espírito Santo. Possamos usar tudo para a tua glória, nossos talentos, nosso tempo e nosso tempo que é o nosso corpo, Deus. Lhe pedimos perdão dos nossos pecados, Deus. Que temos negligenciado muito e temos tido em falta como uma igreja, Deus, que o Senhor mandou a gente pregar as 3 mensagens. Tem misericórdia de nós.
Mas lhe pedimos poder, Deus, confiando no Senhor, que o Senhor é todo-poderoso, em nome de Jesus. Amém, Deus.